E aí pessoal, tudo bem? De volta então com o resumo aqui do vídeo 6. A gente vai agora então ver exercícios relacionados à leitura do teclado. Então só relembrando que a gente viu o comando input, que é quando a gente faz a leitura de um teclado, e aí lembrando que a leitura do teclado é sempre feita com o valor string, ou seja, o tipo de dado é sempre string. E aí se você quiser que esse tipo de dado seja inteiro ou float, você precisa fazer essa conversão. O que significa, né? Que para o Python, sempre que você digita um texto ou um valor, que seja o número 20, idade, por exemplo, ele reconhece isso como um texto e não como um número 20. Então você precisa informar ao Python o seguinte, ó, isso que está entrando pelo teclado é um número e não um texto. E aí a gente faz através do int e do float. Qualquer dúvida, pessoal, volta lá no vídeo 5 que a gente mostrou isso de forma bem detalhada, beleza? Então, vamos para o enunciado. Então, o enunciado é: um pai deseja saber quanto gasta com fraldas por dia. Você deve construir um algoritmo que leia do teclado a quantidade de fraldas utilizada no dia e apresente na tela o valor gasto. Então, e aqui ele diz, né, que cada fralda custa 1,10. Então, vamos lá para o Visual Studio para a gente montar esse nosso exercício. Então, pessoal, agora no Visual Studio a gente vai criar um arquivo. Então, vamos lá. Arquivo, novo arquivo, é um jeito, né? Questão 3.py, que é do Python, beleza? Ele vai perguntar onde é que ele quer salvar, eu vou indicar ele aqui. Então ele já salvou o nosso arquivo lá, chamado questão 3. Então, vamos começar. Primeira coisa que ele quer saber, quanto de fralda é gasto. Então, a gente vai ter que ter uma variável aqui, quantidade de fraldas, beleza? Gastas por dia. E aí, o que a gente vai fazer? Utilizar aquele comando que a gente viu, então, que é o input, beleza? Então, lembra, a gente escreve input, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas duplas. Aqui dentro a gente vai colocar a mensagem que vai aparecer para o usuário. Então, vai ser: por favor, digite a quantidade QTD de fraldas, digite a quantidade de fraldas gastas por dia. Beleza? Feito isso, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? Lembra que ele falava que tinha um cálculo a ser feito? Então, eu vou criar uma variável aqui só para ficar mais fácil, uma variável chamada valor fralda, que ela vai ter o valor de 1,10, que era o valor que constava lá, beleza? E agora eu vou colocar, sei lá, valor final. Opa. Quem vai ser o valor final, galera? Valor final vai ser valor fralda vezes quantidade de fraldas, quantidade de fraldas gastas por dia, tudo bem? Pessoal, quando a gente começa a preencher uma variável, o Visual Studio já mostra essa variável aqui embaixo para a gente, beleza? Olha só a variável que ele achou. Nesse momento, se você apertar a tecla Tab é aquela que tem uma setinha para um lado, a setinha para o outro. Automaticamente ele preenche a informação, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, apertei o Tab, ele já preencheu para a gente, beleza? Aqui, ó, veja que ele está com um sublinhado amarelo, porque ele não reconhece essa variável, porque, veja, ficou faltando o L aqui. Então, valor fralda, e agora o que a gente vai fazer? Print. Esse print, pessoal, a gente já vai fazer um pouco diferente, tá bom? A gente já vai começar a fazer a forma ideal da gente mostrar na tela. Como assim a forma ideal? Quando a gente quer mostrar uma variável na tela, ao invés de usar vírgula, que é o que a gente usava anteriormente, o ideal é a gente utilizar a nova forma, que ele usa um fprint. Essa forma ela é mais otimizada, deixa o nosso código de uma forma mais clara. Como é que a gente faz? A gente vai colocar um F aqui, e aí a gente vai estar nesse momento indicando para o interpretador que ali no texto vai ter uma variável. E aí, ó, a gente escreve direto. Vamos colocar aqui assim, ó. Você gasta. E aí, ó, eu posso agora colocar, ao invés de vírgula, eu coloco, por exemplo, o valor final entre chaves, beleza? Então, no texto, eu abro chave e coloco ali qual é o nome da variável que eu quero. Então, ó, você gasta, vou colocar só um R aqui
o R e o cifrão, né? Você gasta tanto por dia com fraldas. Beleza? Vamos então executar esse código. Vamos executar esse código e a gente vê então o que aparece ali embaixo. Então, ó, aqui embaixo, veja que ele já mostrou, né? Por favor, opa, travei a tela com a mãozinha ali parada. Então, ó, por favor, digite a quantidade de fraldas gastas por dia. Então, ó, eu vou chegar aqui e vou colocar, sei lá, gastei 10 fraldas. Ih, deu um erro. Que erro foi esse? Vamos lembrar, galera? Vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Só lembrando, né, pessoal, que problema foi esse? Ele está dando erro na hora de converter, porque toda entrada sempre no Python é do tipo string. Então, ele está pegando esse string e esse string ele está tentando, então, multiplicar com o valor, no caso, o valor real. E aí ele vai dar um erro. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente está lendo do teclado, ou é string, não é, ou é int, ou é float, ele sempre vai ser uma dessas três opções. Por default, é sempre texto, que é string, beleza? Aqui a gente está querendo ler a quantidade de fraldas. Então, a quantidade, pessoal, vai ser um número inteiro. Você não usa 10 fraldas e meia. Você usa 10 fraldas ou usa 11 fraldas. Maravilha? Então, como é que a gente vai fazer? Int, e aí lá no final, a gente então fecha esse nosso int. Beleza? Então, tudo que está dentro do input vai agora vai pertencer ao int, tá bom? Vamos lá de novo, então, rodar esse nosso código. E se a gente observar aqui embaixo, ó, quantas fraldas você gasta por dia? Eu gasto 10. Então, veja que ele já colocou ali, ó, você gasta, então, ó, 11 reais por dia. Então, ele multiplicou 1,10 por 10, deu exatamente o valor 11 reais. Maravilha? Continuando agora, então, pessoal, a questão 4 diz o seguinte. Pega a questão 3 e multiplica agora para a gente calcular uma média ao longo do mês. Então, vamos considerar só que em um dia ele gastou X fraldas. Acreditamos que ele vai gastar esse mesmo X fraldas até o final do mês. Então, é só para ter uma noção, tá bom? Não é um cálculo exato. Então, vamos lá. Vamos criar aqui, então, a questão 4, beleza? E aí, a gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente pode... Vamos pegar esse mesmo exercício, tá bom? Ó, coloquei aqui questão 4. Então, por favor, a quantidade de fralda é 1,10, valor final. Só que agora, aqui no final, o que a gente vai ter que fazer? Vamos multiplicar por 30. Somente isso. Então, vamos rodar esse código. Ele vai lá processar, por favor, digite a quantidade de fraldas por dia. 10 fraldas. Então, ao longo do mês, você vai gastar 330 reais com fraldas. Beleza? Era só isso, pessoal. Volto depois com mais exercícios para a gente corrigir aqui. Um abraço!